E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para trabalhar processo civil. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Nós estamos aqui nessa jornada que eu acredito que esteja incrível. Vocês estão adorando, amam já essa matéria, já sonham com processo civil, então já faz parte do dia a dia de vocês, né? Pelo menos é isso que eu espero. Então vamos lá. Para aquele que esteja aqui começando agora, né, não conhece o professor e queira aí é, me seguir nas redes sociais, mandar alguma mensagem, enfim, queira ter contato com o professor, então aqui tem o meu e-mail, né? Então, professor lgutierrez@gmail.com. Tem também meu Instagram, que é professor, né, Prof. Gutierrez, e também tem meu Facebook, que é professor Leonardo Gutierrez, tá? Vejo vocês lá, caso vocês tenham dúvidas, sugestões, críticas, o que for necessário para que esse conteúdo seja cada vez melhor e vocês possam ter aí uma utilidade muito grande, né? Esse que é o meu grande objetivo, né? Que vocês digam, professor, esse conteúdo me ajudou a ser aprovado no concurso, me ajudou a ser aprovado no exame da OAB ou para fins acadêmicos, né? Então, você tem um pouco de dificuldade ali em processo civil na faculdade, às vezes por algum motivo, eu quero também ajudá-los aí na compreensão dessas informações, procurando trazer o máximo de exemplos, facilitar aí essa compreensão. Então, contem comigo, vamos seguindo, que a nossa missão é dar continuidade, né, ao tópico da aula passada, que nós começamos, né, processo de conhecimento. É claro que às vezes vão falar, professor, mas eu queria saber se eu preciso começar da aula 1 até a aula final. Olha, de fato eu criei um roteiro para que você pudesse começar do começo, né? Mas é que às vezes eu sei que tem alunos que já conhecem alguma coisa e falam, não, esse tema aqui eu não quero ver, eu vou começar por esse. Enfim, cada um faz o que acha melhor, né? Então, por isso que às vezes eu me apresento, por isso que eu vou destacando que houve um contexto anterior, para que as pessoas que estejam aí na metade possam também se conscientizar que às vezes vale a pena olhar o princípio, né? Bom, o que nós vamos estudar? Defesa, tá? Então, depois da petição inicial, o réu foi citado. Tem um fluxo que depois eu vou trazer aqui para vocês. O réu vai apresentar sua defesa, né? Que é do artigo 335 até o 5 ou 353. Bom, continuando, então, nós temos aí a defesa, que se chama contestação, que vai ser apresentada aí no prazo de 15 dias. Mas 15 dias contados a partir do quê, professor? Então vamos lá. Diz o Código de Processo Civil. Lembra da audiência de mediação e conciliação? Pois bem, se ela deu fruto, se deu acordo, o que vai acontecer? Encerrou o caso, o juiz vai sentenciar, vai homologar o acordo e está tudo certo. Agora, se não deu certo, se de repente as partes não chegaram no acordo, vai continuar. Então, conta 15 dias para que o réu apresente a sua defesa, tá? Mas, professor, e se não teve a audiência? Então, aí o que acontece? Do protocolo de pedido de cancelamento da audiência, de conciliação ou mediação apresentado pelo réu. Como assim? O autor vai mencionar no inicial, eu não quero a audiência. O juiz já vai descartar? Não, porque pode ser que o réu queira. O réu foi citado por oficial de justiça. Aí o oficial de justiça que vai avisar ali não vai ter a audiência. Agora, se de repente o sujeito foi citado por via postal, ele está cientificado que vai ter uma audiência, mas ele não quer. Então ele vai fazer uma petição informando que ele não quer. A partir do momento que ele faz o protocolo, o autor também não quis a audiência, ele sabe que essa audiência vai ser cancelada. E ele vai esperar para fazer a defesa? Não, porque a lei já está falando. Meu filho, você fez o protocolo, você não quer a conciliação, o autor também não quer, então já conta 15 dias para apresentar a sua defesa. É assim que funciona, tá? Bom, o que acontece? Nessa relação processual, o réu ele tem uma obrigação de fazer o que se chama impugnação específica. Porque o autor tem que fazer uma narrativa específica, né? Detalhar a causa de pedir, bonitinho, né? E não pode o réu, aqui nesse momento, falar, olha, é tudo mentira, foi falado aí, não prospera, sabe aquela coisa meio na base da politicagem, né? Igual a gente assiste às vezes na televisão, não, isso não aconteceu, não foi bem assim. Então explica o que aconteceu, explica quais são os seus fatos. Então o réu não pode fazer uma negativa geral. Ele tem o que se chama de ônus da impugnação específica. O que é ônus? Dever. Impugnação é rebater, específica porque não pode ser genérica, né? Então o réu deverá manifestar-se precisamente sobre cada alegação do autor, presumindo-se verdadeiras aquelas que não forem impugnadas. Então, se ele não fala nada, presume que é verdade do autor. É o famoso quem cala consente. Né? Então, se você não falou nada, o juiz vai ficar com a versão
do outro. Só que a gente tem que tomar uma nota muito importante. A obrigação de realizar uma impugnação específica não é aplicada ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Por quê, pessoal? O defensor público, infelizmente, na prática, a gente sabe, o serviço público às vezes ele é deficitário, né? A atenção ao público nem sempre é devida. E o defensor público quase não consegue ter um contato com o seu cliente. Como é que ele vai fazer uma defesa específica se ele não conseguiu ter acesso a todas as informações, os fatos específicos? Ele vai fazer uma defesa, mas uma defesa no campo da parte do direito, mas no aspecto fático ele não consegue. Então ali ele faz uma negativa geral. Para quem não sabe, advogado ativo surge de um convênio, né, geralmente da Ordem dos Advogados do Brasil, com as defensorias públicas para dar um pouco mais de deixar esse programa mais robusto, né? Então os advogados eles se voluntariam, eles recebem por isso, mas para essa prática. E aí quando eles também são nomeados para nesses casos, eles também dificilmente conseguem ter contato ali com o réu para que se faça uma defesa minuciosa. Então por isso que se permite uma negativa geral. E o curador especial ele aparece, por exemplo, quando o réu foi citado por edital. Se a justiça não encontrou, como é que esse advogado vai? E também como é que ele faria uma defesa específica. Não dá, por isso que a lei permite que esses três façam uma negativa geral. Então, se a questão falar é proibido em todas as hipóteses negativa geral, não, está errado, porque o advogado ativo, o defensor público, o curador especial, eles podem fazer a negativa geral. Legal? Anotaram? Seguindo. Surge também a possibilidade de reconvenção. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um acidente de trânsito. Vamos imaginar que o autor narrou que estava dirigindo o seu veículo, eis que o réu passou no semáforo que estava fechado vermelho e colidiu com o veículo do autor. Um acidente clássico aí de trânsito, né? O que acontece é bem simples. O autor fez a narrativa. Olha, eu estava a 30 por hora, aquele dia estava chovendo, aquele dia tal coisa aconteceu. Então ele fez uma narrativa específica. O réu também presume que tem que contestar. Olha, não estava chovendo. Olha, estava chovendo, mas isso também não mudou nada. Olha, não estava tão escuro. Olha, estava escuro. Ou seja, isso é a impugnação. Aquilo que não importa, ele acha que não muda e é verdade, ele mantém, porque também na opinião dele não vai atrapalhar na sua condição, e aquilo que de fato atrapalha, ele vai ter que contestar, porque de repente o autor falou, ele passou no semáforo vermelho. E aí, como é que funciona? O que ele vai ter em sua alegação? Ah, professor, de repente ele pode falar que o semáforo estava quebrado. É claro que não adianta só falar, depois vai ter que provar. Aí ele pode falar que na verdade era o outro. Aí que está o problema. Digamos que seja isso mesmo. Digamos que esse réu fala, não, eu estava com o meu semáforo aberto. Quem infringiu a questão foi o autor. Ele avançou no semáforo que estava fechado. Então, na verdade, eu tive um prejuízo por culpa dele. Ah, mas por que você não processou o autor antes? Não é problema meu. Eu não fiz porque eu estava correndo com outras coisas, já iria fazer. Mas agora, aproveitando que ele me processou, eu quero ser ressarcido. E como é que ele vai fazer? Porque ele está na condição de réu, concorda? Mas a legislação, percebendo esse tipo de situação, permite. Então, dentro da contestação, então ele vai abrir um tópico, né, na própria defesa, no finalzinho ele coloca um tópico de reconvenção, é lícito ao réu propor reconvenção. Qual o objetivo? Manifestar a pretensão própria que tenha conexão com a ação principal. Então, ou seja, é claro que a pretensão dele tem que ter relação. Claro, se é um acidente de trânsito, o que bateu em um e o outro que bateu tem relação. O que eu não posso é querer cobrar uma outra coisa que não tem nada a ver naquela ação. Então, tem que ter conexão com a ação principal. E dali, o que vai acabar acontecendo? O autor vai ter que se defender. Então, por isso que o Código de Processo Civil estabelece, né? Nesse caso, ó, o autor não é citado, o réu é citado, o autor é intimado na pessoa de seu advogado. Lembra que o advogado é um intermediário, por isso que é legal vocês terem um conhecimento do conteúdo, né? Porque as coisas vão se somando. E ele vai apresentar a resposta, é assim que o código chama, no prazo de 15 dias. Por quê? Para equiparar, né? Se o réu tem 15 dias para se defender, o autor tem 15 dias para apresentar sua defesa em cima da reconvenção. Tá certo? É questão bem interessante para um objeto de prova o seguinte, porque imagina esse autor agora, ele chega para o advogado e fala, meu, pode ser que ele tenha razão, pode ser que eu que passei no semáforo que estava fechado, né? Eu já não lembro. Aí o advogado fala, pô, mas não foi isso que você falou, né? E de repente ele vai puxar as câmeras de segurança, as câmeras da prefeitura, que seja, que de repente pode provar, testemunha, né? Enfim, aí é só um pouquinho mais para frente a gente vai saber, mas de repente você corre um risco de não ganhar e ainda ter que pagar o réu, né? Aí digamos que o autor queira desistir da ação, ele pode desistir? Aí o que a gente tem que lembrar? A desistência da ação só tem efeito após a homologação judicial, o juiz vai homologar.
Mas o réu, ele já apresentou defesa. Então, para apresentar a desistência, tem que pedir a opinião do réu. E mesmo que o réu aceite, não pode desistir. Aí o que o código diz? A desistência da ação ou qualquer causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta, ou seja, não cria um obstáculo ao prosseguimento do processo com relação à reconvenção. O que quer dizer? O autor pode desistir? Pode. O réu pode aceitar? Pode. Mas o que acontece com a reconvenção? Continua, porque ela ganha uma independência nessa relação. Tá? E também existe, né, caso seja alguma situação específica, né, do réu não apresentar defesa. Por que ele não apresentou defesa, professor? Porque ele esqueceu, porque ele não quis, porque ele achou que não era melhor. Não importa. O que importa é que deu prazo de 15 dias, não houve nenhuma apresentação de defesa. Então, olha só. Se o réu não contestar, será considerado revel. E o que é revelia? A ausência de defesa. Presumindo-se, então, verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Aí os alunos falam, professor, então o autor ganhou, né? Eu falo, não. A gente não sabe qual que é o resultado. É o juiz que vai avaliar. Mas pode ser que o autor ganhe, claro. Ficou ruim para o réu não apresentar uma defesa, não impugnar os fatos do autor. Mas o que acontece nessa relação? Desculpa, pessoal. O que acontece nessa relação? Primeiro, o revel pode participar do processo? Claro, o problema é que ele não pode falar da defesa, a defesa já passou. Então, o que diz o código? O réu, revel, né, poderá intervir no processo em qualquer fase. Então, ele pode se manifestar. Só que ele recebe no estado em que se encontra, ou seja, ele não pode retroagir, ele não pode falar da petição inicial, ele não pode impugnar isso daí. Então, é daqui para frente. E dali tem o seguinte, a revelia não produz efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O que isso quer dizer? Vamos imaginar aquela relação do acidente de trânsito. Então, você tem um veículo que colidiu com outro. Vamos imaginar que o réu tem uma seguradora. E a seguradora vai ser, obviamente, acionada. Então, nós teremos dois réus, ou seja, um litisconsórcio. Então, o autor está processando o motorista e está processando a seguradora para que ela faça ali um ressarcimento dessa relação toda, né? Então, o que vai acontecer nessa circunstância? Digamos que o réu, o motorista, não apresentou defesa, mas a seguradora apresentou defesa. Aí o que a lei está dizendo? A revelia não produz efeito. Por quê? Tem pluralidade de réus, ou seja, tem no caso um outro réu, e ele apresentou contestação. Então, esse motorista se aproveita da defesa do outro. É um risco, mas a lei permite que haja essa participação, que haja esse aproveitamento, melhor dizendo, né? Ou, né, na segunda hipótese, o litígio versar a respeito de direitos indisponíveis, né? O que é direito indisponível, professor? Aquele que você não pode dispor, né? O que você não pode dispor aqui no Brasil, né? A vida, a liberdade. Então, qualquer situação que envolva essas relações que são indisponíveis, né? A questão do direito de família, muitas coisas são disponíveis. Como você não pode abrir mão, você é obrigado a aceitar essa relação. Caso não haja defesa, também não vai haver a revelia, porque é importante que haja essa manifestação, que haja essa defesa. Mas isso é em caráter excepcional. Percebam que a revelia é justamente para atender ali a questão do equilíbrio processual, né? Porque o autor trouxe a manifestação, é importante que o réu faça, não dá para ficar beneficiando o réu, mas são duas circunstâncias que o legislador entendeu por bem assim fazer, quando tem pluralidade de réus ou quando versar sobre direitos indisponíveis. Bom, continuando, existem casos que a petição tenha que ter algum documento específico para sua interposição, né? Então, se a petição inicial não for acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, aí mesmo o réu tendo sido ausente na sua defesa, não vai ter o efeito da revelia, né, que é a presunção de veracidade, porque o autor não está comprovando a veracidade com o documento que a lei está considerando necessário, tá? E o item 4 diz, das alegações de fatos formulados pelo autor forem inverossímeis, né, ou estiverem em contradição com as provas constantes dos atos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, bem interessante, que é algo que eu vivi. Então, o que aconteceu? Era uma ação trabalhista, e eu me lembro bem que eu estava defendendo um cliente, né, que era uma agência ali de fretes, né, de entregas, e um dos funcionários estava processando a empresa porque aquela empresa não havia feito pagamento de verbas como 13º, férias, enfim. E era uma petição bem simples, né, basicamente acho que uma ou duas folhas, e eu até me lembro bem que eu olhei aquela petição e pensei, nossa, mas muita simplicidade.
E o que também me chamou a atenção é que o funcionário, né, ele relatava que ele fez horas extras no montante de 24 horas por dia. E eu até imaginei que fosse um erro ali de digitação, né? Ou seja, 24 horas extras por semana, por mês, e ele colocou diária, né? Eu falei, bom, vou contestar para evitar qualquer transtorno. Chegando em audiência, o juiz questionou o advogado. Falou, olha, doutor, o senhor não quer retirar essa informação? Porque está constando que são 24 horas por dia. Isso é ilógico, né? E o advogado manteve. Não, é isso mesmo, foi dessa forma. O que acabou acontecendo? O juiz desconsiderou porque é humanamente impossível. Mas o que eu quero trazer dessa informação para vocês? Imaginem que nessa situação o réu fosse revel, a empresa não tivesse apresentado defesa. Só pelo fato dela não ter apresentado defesa, o juiz iria considerar, ah, sim, então se ele está falando que fez 24 horas, ele fez 24 horas extras por dia. Então, olhem só, as alegações do fato forem inverossímeis, ou seja, não tem veracidade, é humanamente impossível. Ou ainda ela entra em contradição com alguma outra prova. Então, por isso que eu não posso falar que o réu perdeu só pelo fato de ser revel. Porque às vezes você vai ter uma perícia, alguma coisa que vai constatar que aquela afirmação seja falsa. Mas, de qualquer forma, é lógico que se o réu não apresenta a defesa, ele se prejudica bastante, né? Mas é só para vocês entenderem a relação da revelia, tá? Bom, também existe o chamado julgamento antecipado do mérito, né? Então, a gente chega numa fase processual que o juiz já pode julgar. Mas quando que ele vai julgar? Quando ele se sente seguro, né? Não precisa chegar para as audiências mais para frente, mas porque o código define, ó, julgamento antecipado do mérito. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, o juiz já tem nas suas mãos as provas suficientes para produzir o seu julgamento. Então não precisa dar sequência, ele está seguro para julgar agora. Ou ainda por conta da revelia do réu e também a ausência de necessidade de novas provas, o juiz já pode dar o seu veredicto, dar a sua decisão, tá certo? Bom, aqui é para facilitar a visualização de vocês, eu tenho um fluxo processual. Então, como é que começa aqui? Ó? Petição inicial, você tem aqui uma margem, né? O juiz vai analisar, se ela está ok, manda a citação do réu. Se ela não está ok, o juiz vai determinar a intimação do autor para regularizar em 15 dias. Se não regularizar, vai haver o indeferimento, né? Aí o réu é citado, mínimo 20 dias para audiência, né? E da petição inicial, no mínimo 30 dias. Se faltou na audiência, multa de até 2% do valor da causa. Dessa audiência, são 15 dias para a defesa. Pode acontecer que o réu não apresentou defesa, no caso ele é revel, ou se ele apresentou defesa, é a contestação. Nesse caso, tem o ônus da impugnação específica e ele não pode fazer uma negativa geral, salvo se ele for defensor público, advogado ativo ou curador especial. Nessa circunstância, ele faz uma negativa geral. Dentro da contestação, aqui ficou fora por causa do nosso espaço, tá? Mas aqui é dentro da contestação. Pode ter uma reconvenção, que é uma pretensão própria do réu contrário ao autor. Tem que ter conexão com a ação principal. Nesse caso, o autor vai ser intimado para apresentar a resposta em 15 dias, né? Esse 15 é um pouquinho mais para baixo. E dali você tem as possibilidades que a gente vai seguir, como o próprio julgamento antecipado do mérito, se não precisa mais produzir provas, ou ainda a nossa sequência, que veremos mais à frente. Espero que vocês tenham gostado aí desse fluxo. Fica a dica para vocês, né? Às vezes a gente coloca no papel, organiza, esquematiza, é muito melhor, tá? Então, usem essas ferramentas, essas técnicas, né? Percebam, às vezes é legal colocar um pouco colorido, fazer um destaque. Quem estuda tem que ter um pouco de criatividade e dedicação, zelo pelo trabalho, né? Eu já fui do tipo que gostava só de anotar, tudo escuro ali, básico, só que o nosso caderno ele fica sem atração. A nossa mente olha e fala, tá chato, né? Por isso que a gente não gosta. E quando a gente olha o material colorido, por isso que a gente gosta, né? Eu gosto muito de coisa que tem figura, né? Tem gente que reclama isso, né? E é porque agrada a nossa mente. Então, se você se enquadra nesses conceitos, tente criar no seu material esse tipo de ferramenta. É que dá trabalho, né, professor? Eu sei, eu fiz isso aqui, dá um pouquinho de trabalho. Você tem que ajustar para caber aqui na tela, para ficar legal para vocês. E é claro que não é fácil, mas a questão que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: trabalho bem feito, dá trabalho uma vez só. Então é melhor perder um pouquinho de tempo fazendo algo útil do que de repente ficar fazendo, reproduzindo coisas que não trarão um objetivo que vocês tanto esperam, tá bom? Bom, aqui é para a gente revisar.
O que é a contestação? Contestação é a defesa apresentada pelo réu, que tem ali o ônus de impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor. O que é, então, a reconvenção? A reconvenção é dentro da contestação, é uma pretensão própria do réu, contrário ao autor que tem a conexão com a petição inicial. E o que é a revelia? É a ausência de defesa. Você também pode pensar quais são os efeitos, quando não opera a revelia, também são perguntas aí que vocês podem fazer mentalmente, responder mentalmente, ou até mesmo passar para o papel. Para a gente sintetizar todo esse conteúdo, vamos verificar aqui uma questão. Então, de acordo com o Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando? Apresentar o pedido ou a causa de pedir. Não. Isso daqui não vai indeferir. Isso aqui vai aceitar a petição inicial, né? Da narração dos fatos decorre a conclusão. Não, tem que ser dessa forma. Então, indefere é quando não aceita, né? Não aceita quando o autor carece de interesse processual. Quando tem pedidos compatíveis. Não, só quando tem incompatíveis. E a parte for legítima. Não, só quando a parte for ilegítima. Né? Então, aqui está pedindo quando indefere, não quando aceita. Né? Então, por isso que confunde um pouquinho, porque às vezes a gente está acostumado a saber quando aceita. Né? Aqui está falando quando não aceita, quando ela está errada. Né? Ela está errada quando o autor não tem interesse processual. Alternativa C. Pessoal, mais uma vez a gente encerra aqui esse módulo. Mais uma vez eu também espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Essa aula é feita para vocês, por vocês. Então eu desejo muito sucesso, bons estudos, bom aproveitamento e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para trabalhar processo civil. Eu sou Leonardo, caso você não me conheça, então vou apresentar formalmente, né? Às vezes, como eu sempre menciono, o aluno entra num módulo específico, então, para fins de organização. Meu nome é Leonardo Gutierrez, nós vamos trabalhar processo civil. O meu e-mail para contato, para que vocês tirem as dúvidas, possam dar sugestões, é professorlgutierrez@gmail.com. Também tem as redes sociais, Instagram, Facebook, então sigam lá nesses locais, para que assim vocês possam ter uma relação mais próxima comigo e assim eu tenho a melhorar o meu conteúdo, tirar as dúvidas de vocês, enfim, criar uma rede aí de contatos e conhecimentos, tá bom? Então, um prazer para quem está começando agora e aqueles que já estão desde o começo, vamos firmes porque a gente sabe que a nossa tarefa ela é árdua, mas também vai ser prazerosa e recompensadora. Então, o que nós vamos aprender agora, né? Então, nós vamos falar do saneamento, a limpeza e a organização do processo, nós vamos falar da audiência de instrução e julgamento e também vamos falar das provas. Essa é a nossa missão, então vamos juntos que fica muito mais agradável essa missão. Bom, o que é o saneamento do processo? Eu até comentei com vocês em um módulo que saneamento é a limpeza, né? Então, não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas o que acontece? Até o saneamento do processo, o autor pode alterar o pedido, mas depois do saneamento do processo, ainda que haja o consentimento do réu, não pode mais, né? Porque nesse caso aqui, ó, essa etapa consiste numa organização. Lembra da limpeza, o exemplo que eu dei para vocês, né? Até da louça. O juiz vai fazer o quê, né? O que esse juiz vai fazer? Ele vai delimitar as questões de fato e de direito. Então, o que interessa nesse caso? Porque é muito comum o famoso diz que me disse, né? O autor coloca um monte de informação, o réu também. Então, o juiz ele vai falar, olha, isso aqui não interessa, isso aqui interessa, e ele cria um roteiro. Ele vai definir o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar, né? O dever de provar, e, por consequência, ele vai marcar, então, a audiência de instrução e julgamento. Instrução para colher as provas faltantes e julgamento é a decisão do juiz. Esse é o objetivo. Então, vamos aí para essa audiência, né? Nessa audiência, o juiz inaugura tentando conciliar as partes, né, fazendo com que o autor e o réu cheguem num acordo. Mas, professor, já não teve uma etapa? Sim, mas o acordo não quer demais. Então, o juiz ainda, antes de iniciar a instrução, ele tenta conciliar. Se não der acordo, vamos aí para a parte de instrução. Há também uma informação importante para vocês, que é com relação à audiência ser una, ou seja, é única, ocorre numa etapa só, mas o código diz que há uma possibilidade de cisão, né? Ou seja, ela ser dividida mediante aí um caso excepcional, como a ausência do perito e da testemunha. Então, até os alunos perguntam, professor, mas o perito vai em audiência? Pode ser convocado sim, né? Inclusive, em ordem preferencial, ele é o primeiro a ser ouvido, mas é uma ordem preferencial. Isso também é uma possibilidade, fica a critério do juiz, não é comum, mas a lei prevê.
E se ele falta, se falta uma testemunha, as pessoas percebem que é importante, aí o juiz ele remarca, né? Ou seja, ela é cindida, acontece a parte da audiência, só que numa próxima ocasião ele vai completar esse ato que ficou faltando, né? Então, diante da impossibilidade da realização da instrução, do debate, do julgamento, porque no caso foi cindido, o juiz vai marcar essa situação para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Então, é muito comum o juiz ali ter junto aos seus assistentes uma organização com relação à pauta para que não fique tudo muito próximo. Então, o juiz ele já vai deixando umas lacunas para, havendo essas ocorrências, ele consegue já suprir numa data bem mais próxima e numa data mais fácil para essa continuidade. Bom, a audiência pode ser gravada? Sim, professor, pode ser gravada, né? Tanto em áudio quanto em vídeo. Mas ela é gravada por quem, professor? Pela justiça ou pelas partes? Boa pergunta, né? Pela justiça é mais fácil da gente imaginar. E as partes? Será que as partes podem gravar uma audiência? Não é uma boa pergunta de prova? Imagina o examinador perguntando: o autor e o réu, eles podem gravar? Aí digamos que sim. O juiz precisa autorizar? Sim ou não? Então, olha só, é um esquema fantástico. Anotem aí, eu sei que muitos vão se surpreender. De acordo com o Código de Processo Civil, a gravação da audiência também pode ser realizada por qualquer uma das partes, seja autor, seja o réu. E detalhe, eu adoro essa palavra, independentemente, ou seja, não precisa da autorização do juiz. O examinador adora trocar independente por dependente. Então, portanto, tomem cuidado. O autor e o réu, eles querem gravar a audiência, eles podem, não precisa nem falar com o juiz, coloca lá o gravador, coloca lá a câmera, não tem problema nenhum. Seguindo, a audiência de instrução, formar provas e julgamento. Mas caso o juiz não julgue na audiência, ele tem um prazo de 30 dias aí para proferir a sentença, conforme a gente já estudou, né? O juiz tem 5 dias para despachar, 10 dias para decisão interlocutória e 30 dias para a sentença. Então, no caso, se na audiência ele não julga, 30 dias para julgar. Continuando, o que é o saneamento do processo? É a limpeza, a organização feita pelo juiz. O que ele vai fazer? Delimitar questões de fato e de direito. Ele vai definir o ônus da prova e ainda vai marcar a audiência de instrução e julgamento. A audiência pode ser gravada? Sim. Pelas partes? Sim. Precisa de autorização do juiz? Não. Boa. Qual que é o prazo para a sentença? Se não for em audiência de instrução e julgamento, o juiz tem até 30 dias para sentenciar. Show, gostei, vocês estão ali firmes e fortes, atentos ao nosso conteúdo de hoje. É isso? Então vamos lá. Provas, quais são elas? Depoimento pessoal, documentos, testemunhas, perícia e inspeção judicial. Professor, todas elas ocorrem em audiência? Não. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ó. Em audiência, somente testemunhas, testemunhas, depoimento pessoal e só. Porque documentos não ocorrem em audiência, perícia não ocorre em audiência. O perito pode ser convocado para dar esclarecimentos em audiência, mas a prova pericial é constituída antes e a inspeção também antes. Então, para audiência, somente essas duas provas, basicamente. Vamos lá? Bom, primeira coisa, ônus da prova, o dever de provar, como é que fica? O autor tem que provar o fato que constitui o seu direito. Então, ele tem que provar aquilo que ele está alegando. O réu vai apresentar uma oposição, que essa oposição pode ser algo que impeça, venha modificar ou venha extinguir o direito do autor. Se ele traz essa narrativa, ele tem que provar. É aquela máxima, né? Principalmente quem é do direito usa, né? Cada um prova aquilo que alegou. É basicamente isso, né? Mas de acordo com o código tem essa nomenclatura específica. O aluno mais atento vai falar, professor, mas você acabou de falar que o juiz vai definir o ônus da prova. Pois bem, é aí que tem uma situação bem interessante, eu gostaria que vocês anotassem. Nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade na obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz, isso aqui que é o top, né, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então, quando eu mostrei para vocês que no saneamento o juiz define o ônus da prova, é que se ele quer fazer algo diverso da regra, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade para desincumbir do ônus de que foi atribuído, ou seja, a pessoa acha que o juiz equivocou, naquela situação não deveria ser atribuído o ônus diverso. Isso aí se chama a inversão do ônus da prova. O juiz vai falar para o réu provar aquilo que o autor está alegando. Mas por que, professor? Por exemplo, no direito do consumidor, né? Há uma inversão prevista, inclusive, no código, justamente porque eles entendem que o consumidor tem uma dependência técnica, né? Então ele é hipossuficiente nesse segmento,
então ele não conhece todas as especificidades para conseguir rebater, para conseguir contra-argumentar com alguém que produz aquele, por exemplo, produto. Então, por isso que o juiz fala, o autor está alegando, mas o réu vai ter que provar, ele está invertendo o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada. Então, por isso que lá no saneamento processual, o juiz pode definir o ônus da prova, que é, no caso, inverter. E se ele não vai inverter? Aí ele coloca que segue a regra geral do Código de Processo Civil, o autor prova o fato que constitui seu direito e o réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Professor, quanta coisa. Você vai falando, você vai se ajustando, isso vai passar a ser do dia a dia de vocês, tá certo? Bom, também existe uma máxima processual, que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Então, ou seja, se a pessoa foi intimada para comparecer como testemunha, tem que comparecer. Eu recebo muitas essas perguntas, professor, eu fui intimado, tem que ir na audiência? Tem que ir na audiência, não tem como se excusar, sob pena aí de condução coercitiva e até imposição de multa, caso seja necessário para fazer valer essa ideia, né? Continuando, então, uma coisa que eu gosto que os alunos façam de reflexão, o que acontece nessa história aqui? É muito comum que as pessoas pensem o seguinte, olha, depoimento pessoal é o autor falando a sua versão e o réu falando a sua versão. Mas, professor, não é que cada um tem que provar o fato constitutivo do seu direito? Mas se a pessoa está falando no depoimento, ela não está provando nada, ela só está falando. E onde depoimento pessoal vira prova? É essa a pergunta que você tem que fazer, porque quem fala não está provando nada. Essa pergunta é top. Daqui a pouquinho a gente vai responder. Então, quando que o depoimento pessoal vira prova? Bom, o depoimento pessoal da parte que residir em outra cidade, seção, subseção judiciária, poderá ser onde, né, diferente daquela onde tramita o processo, colhido por meio de videoconferência. Então, a pessoa mora em Santos, o processo tramita em São Paulo, ela, se tem tecnologia, é claro, ela vai no Fórum de Santos, presta o depoimento por meio de videoconferência. Tá? Então, a lei permite a videoconferência, que seja aí por transmissão de som e imagem em tempo real. Bom, mas e a nossa pergunta, que é a mais importante? Essa parte aqui é mais tranquila, mas e a minha pergunta? E aí, pessoal? Vocês estão curiosos, né? E aqui eu estou enrolando vocês no bom sentido, né? Estou trazendo mais informações, mas o ponto principal está ali naquela pergunta, né? É claro que quando a pessoa vai prestar o seu depoimento, ela não pode usar escritos, né? Mostrando que ela foi manipulada para falar aquilo. Ela tem que ser o mais espontânea e objetiva possível, mas é claro que algumas notas, às vezes a pessoa se equivoca com relação a uma data, um número, então ela pode consultar notas breves, mas não pode se valer aí de um escrito previamente preparado, um roteiro, né? E aí, galera, resposta. Só vai ser prova o depoimento pessoal quando ocorrer a confissão. Então, é o autor dizendo o que o réu disse é verdade, ou o réu dizendo o que o autor disse é verdade. É aí que nasce a prova. Por isso que existem juízes, principalmente no processo civil, que nem querem depoimento pessoal, porque às vezes o autor fala o que está na inicial, o réu fala que está na defesa e não gera prova nenhuma. O juiz gosta de convocar o depoimento pessoal quando ele percebe que dá para extrair a confissão, porque aí é até uma prova em sentido absoluto. Se eu confessei que há verdade no outro, não tem nem como eu tentar uma prova em sentido contrário, eu confesso, né? Então, por isso que, inclusive, a confissão ela é a prova mais forte possível, né? Bom, agora uma outra pergunta boa para vocês realizarem é o seguinte: será que somente eu posso confessar? Ou alguém pode confessar em meu nome? É uma boa pergunta. E aí? Anotem. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poderes especiais. Como assim, professor? Uma outra pessoa pode confessar em meu nome? Sim. Então imagina que você não possa participar da audiência, mas você se sente mal com aquela situação, você quer contar a verdade, mas você não pode participar porque você está doente, você está em outro país e você nomeia o seu pai para estar ali presente. E o seu pai, o seu irmão, alguém que você tem uma confiança para tanto, você pede, olha, eu quero que você inclusive confesse em meu nome. Essa pessoa pode confessar? Sim, se ela tem poderes específicos. Então você vai anotar ali naquela petição que naquele ato, aquele representante tem poder de representação. E é assim que vai funcionar. É bem interessante. Professor, e se não deu poderes específicos? Aí esse sujeito que vai confessar, o juiz não vai nem colher o depoimento dele como depoimento pessoal, né? Ele seria aí um fofoqueiro. Essa aqui é a grande verdade. Continuando, e documento? Documento também é uma prova muito importante, né? Pode ser tanto algo material físico ou eletronicamente,
que comprove a existência de um fato, né? O que importa para a gente, vale a pena vocês anotarem em que momento que a prova é produzida, né? Seja aí a petição inicial ou na contestação, devem aí o autor, no caso da inicial, levar os documentos e o réu, quando apresenta sua defesa, levar aí os documentos que são necessários aí para provar os fatos, né? E se surgirem fatos novos, aí sim poderemos juntar novos documentos. Bom, o documento eletrônico, isso aqui é óbvio, né? Se eu tenho um documento eletrônico e o processo é físico, eu tenho que converter a forma impressa. E se o documento é físico e o processo é eletrônico, eu tenho que digitalizar esse documento. Não há problema algum. Legal? O documento é mais tranquilo, vamos para as testemunhas, né? Testemunha, nós temos umas regrinhas boas, eu quero que vocês fiquem atentos, né? Então, testemunha é um terceiro que presenciou os fatos, isso também é muito importante para o esclarecimento. As pessoas perguntam, professor, mas qual que é a prova mais importante? Não tem, né? Exceto a confissão que ela goza de uma presunção de veracidade, as demais elas têm uma quedinha, né? Mas enfim, elas ficam equiparadas. É o juiz que vai valorando essas provas, né? Então, o que acontece? Primeiro, a quantidade. No processo civil, segundo o código, né, o número de testemunhas arroladas relacionadas não podem ultrapassar 10, que é até um número bastante grande, né? Sendo 3 para cada fato. Então, se só tem um fato, eu não posso arrolar 10, eu posso arrolar no máximo 3 testemunhas, né, para cada fato. Continuando, o que nos interessa também é o seguinte: todo mundo pode ser testemunha? Não, porque o Código de Processo Civil diz: existem testemunhas que são impedidas, e testemunhas que são suspeitas, e existem testemunhas que são incapazes. Quem são elas, professor? E elas não podem depor. O incapaz é aquele que foi interditado por enfermidade ou deficiência mental. Notem, não é o enfermo e o deficiente, é aquele que foi interditado, ou seja, ele passou por um processo de interdição do qual houve uma declaração judicial da sua incapacidade. Aquele que tem menos de 16 anos. Então, aqui é a questão da idade que o torna incapaz. Notem, o cego e o surdo, mas quando a ciência do fato depende dos sentidos que lhes faltam. Então, ou seja, não é que o cego e o surdo sempre serão considerados incapazes, mas é só uma circunstância específica. Se for um fato visual e foi um deficiente auditivo, não tem problema, porque ele viu. Agora, se for um fato totalmente falado, narrado, ofensas, e o cego não consegue enxergar, mas ele consegue ouvir, ele pode ser a testemunha. Então, essas são essas relações. É importante que vocês tomem nota dessas informações, tá certo? Continuando. Impedidos, né? Aquela questão parecida com o juiz, né? Que é a questão, eu não posso depor como testemunha do meu irmão, da minha esposa, do meu pai, né? Então, cônjuge, companheiro, ascendente, né? Descendente de qualquer grau. E o colateral até terceiro grau, né? Colateral, não sei se vocês se lembram, colateral terceiro grau é o sobrinho e tio, né? O que é parte na causa, né? Então, ou seja, se eu sou parte, eu não posso ser minha testemunha, eu posso ser, no máximo, o próprio autor da ação, o depoimento pessoal. Eu sou autor, então não posso ser testemunha, né? O tutor, aquele que tem uma relação ali de representação do menor, o representante legal de pessoa jurídica, né? Então ele tem interesse. O juiz, o advogado tem uma relação profissional, é até antiético o advogado depor como testemunha, e outros que assistam ou tenham assistido. Então, ali é uma proteção, inclusive, do aspecto ético. De repente, um psicólogo, um psiquiatra, são pessoas que conhecem os fatos, mas em virtude da sua profissão, eles são impedidos de serem testemunhas. Suspeição, também é parecida com a suspeição do juiz, por conta da amizade e da inimizade da parte com os seus testemunhas, né? Ou aquele testemunha que tem interesse no litígio, né? Às vezes há um conflito ali, né? Eu te dou um dinheiro, você vai ser minha testemunha, então ali nesse caso torna suspeito. Bom, uma pergunta que é muito comum, vocês já devem ter feito. Aí, professor, mas isso só tem essa pessoa, só tem uma pessoa que tem 14 anos, ela não pode depor, só tem um sujeito que é irmão, e aí como é que fica, né? O Código de Processo Civil diz que nesses casos, essas pessoas serão enquadradas como informantes, né? E o juiz vai atribuir o valor conforme a situação. Então, o informante ele goza de menos prestígio do que a testemunha, mas pode ser aceito o seu depoimento para fins aí de valoração de provas, tá? Então, isso é muito bom que vocês saibam. E o local para ouvir, professor, as testemunhas, né, oitiva? A regra é que elas sejam ouvidas aí no fórum, mas existem as exceções. Quais são elas, professor? Em razão de um obstáculo, né, ou seja, a pessoa está doente, está acamada, ou em razão da deferência, né? O que é a deferência, né? Deferência com D significa um privilégio, uma atenção dispensada a uma determinada
categoria, grupo de pessoas. Nesse caso, o Código de Processo Civil estabelece a deferência às autoridades políticas, né? Presidente, vice, governador, ministros, deputados, desembargadores, enfim, são pessoas que não precisam ir até o fórum. A justiça vai até elas, colher esses depoimentos, para que assim eles possam prestar no dia, horário e local de sua preferência, tá certo? Bom, e a perícia? Bom, a prova pericial é uma prova técnica, né, uma prova feita por um profissional. Esse profissional é escolhido pelo juiz mediante um critério, né, de qualidade, não uma relação de amizade entre eles. O perito ele vai cadastrar o seu currículo no site do tribunal e ele fica à disposição da justiça. Pode ser que ele tenha vários trabalhos, pode ser que ele tenha menos, vai de acordo com a demanda. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um psicólogo, enfim, o que for necessário, conforme cada caso específico. E aí ele vai fazer exames, vistorias, avaliações em locais, pessoas, objetos, para se passar ao juiz uma posição relacionada à ciência de acordo com aquele fato que aconteceu, aquela situação. Bom, o que importa para a gente é que o perito ele tem que entregar o laudo pericial pelo menos 20 dias antes da audiência, né, para que dê tempo de ser realizada a análise, mas notem que é pelo menos, porque pode ser que esse laudo seja definido pelo juiz e seja entregue aí bem antes da audiência. Mas para a prova, no mínimo 20 dias antes. Vai aparecer uma figura aqui que se chama assistente técnico. As pessoas pensam que o assistente técnico trabalha para o perito. Não. O assistente técnico é de confiança da parte. Por quê, professor? Porque vamos imaginar que é uma questão que envolve engenharia. Eu não entendo de engenharia. E digamos que o perito apresente o laudo. Como é que eu vou contestar se eu não entendo? Então é legal eu ter um assistente que acompanhou a perícia e ele possa trazer alguns elementos que foram inconsistentes daquele perito para trazer um benefício para mim. Então o assistente vai trazer o laudo dele. O juiz, ele não está vinculado ao laudo do perito, do assistente, ele vai analisar tudo isso. Mas o assistente, ele é da minha confiança. Por isso que isso aqui é muito bom, né? O assistente técnico, ele não está sujeito ao impedimento, à suspeição. Por quê? Porque é uma contratação particular. É como se fosse o advogado. Por exemplo, o advogado, ele pode advogar para o irmão dele. O advogado pode advogar para o pai dele. Inclusive até em causa própria. Não é recomendado, mas pode. E o assistente técnico é exatamente a mesma coisa. Então, o assistente técnico ele pode ser amigo, pode ser irmão, não tem problema nenhum. Mas o perito não. Então, de repente, a questão coloca, bem como os peritos, os assistentes técnicos incorrem impedimento de suspeição. Não, o perito não. O perito não pode ser amigo, não pode ser irmão. O perito incorre impedimento de suspeição porque ele é um auxiliar da justiça. O assistente técnico que tem essa isenção. Legal anotar a diferença? Fiquem espertos. Bom, tem uma situação que se chama inspeção judicial. O que é inspeção judicial? É o juiz indo até o local dos fatos para que ele verifique o que aconteceu conforme sua visão. A lei permite que isso ocorra. Então, o juiz de ofício, né, porque ninguém pediu, mas ele sentiu a necessidade, ou a requerimento das partes, pode, a qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fatos que tenham interesse à decisão da causa. Ou seja, ele sentiu a necessidade, ele foi até o local para que ele possa checar. Por exemplo, num processo ali de interdição, que você vai declarar a incapacidade de uma pessoa, às vezes a pessoa está acamada, ela não consegue ir até a justiça. Eu já vi casos do juiz ir até o local, até para verificar as condições de tratamento, se a família tem cuidado daquele sujeito, para que não seja uma interdição só para fins financeiros, econômicos, ali de manipulação de contas, sem a devida assistência daquela pessoa. Né? Então, às vezes, o juiz pode ir até o local. Bom, aqui é para a gente fixar o nosso conteúdo. Quais são as modalidades de prova? Então, nós temos aí do último para o primeiro, né? Então, inspeção judicial, perícia, testemunha, documentos e também depoimento pessoal. Quem não pode ser testemunha? Os impedidos, os suspeitos e os incapazes. É isso, pessoal. Façam mais perguntas, procurem esquematizar, procurem resumir. Isso vai ser muito bom para vocês. Vamos ver o que nós temos aqui de uma questão? Com relação ao ônus da prova, o dever de provar, de quem que é esse dever? É sempre do autor? Não, o autor só vai provar fato que constitui o seu direito. E o réu, fato impeditivo e modificativo do direito. A C é a mais correta, né? Cada um tem que provar o fato constitutivo. É claro que aqui, por isso que eu gosto de trazer essa questão, né? Ela não é perfeita, né? Às vezes você não acha uma questão perfeita, mas é a que está mais correta, né? Então cada um tem que provar o fato que constitui o seu direito? Não, o autor prova o fato que constitui o seu direito e o réu, fato impeditivo modificativo. Mas é a que está melhorzinha. Será determinado pelo juiz, mas aqui a questão coloca em regra. O juiz vai determinar em casos específicos que ele faz a chamada inversão do ônus da prova. Pessoal, aqui
Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo e eu espero que isso seja feito. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!